Que Manchester United é esse que vai até Bilbao, vai até a Espanha e vence o Atlético 3-0 e sai na frente com um atropelo na Europa League? Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Costa e hoje a gente vai falar sobre essa vitória maravilhosa, de fato um atropelo. O Manchester United foi até a Espanha jogar contra o Atlético Bilbao no estádio San Mamés e saiu de lá com uma vantagem excelente, porque venceu por 3-0 os donos da casa e agora decide a vaga na final da Liga Europa jogando em Old Trafford. Antes da gente falar mais sobre a partida, deixa eu convidar vocês para participarem do nosso grupo VIP no WhatsApp. Grupo VIP que eu falo que é a casa do torcedor do Manchester United aqui no Brasil, por lá onde a gente se reúne, a gente conversa muito ali durante os jogos, mas não só durante os jogos, porque 24 horas por dia a gente está falando sobre Manchester United no nosso grupo VIP do WhatsApp e é uma forma de vocês apoiarem o nosso projeto, apoiarem, claro, financeiramente, porque o nosso projeto tem custos, né? A gente depende também desse apoio de vocês e vocês estando lá, vocês vão pagar uma taxa que é pequena e é vitalícia para vocês terem acesso ao nosso grupo VIP e fazer parte dessa comunidade brasileira aí da Man United BR, fazer parte, vocês são parte junto com a gente, fazendo a Man United BR junto conosco. Então, de fato, é só você ler o QR Code que está na tela ou clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui para você fazer parte do grupo VIP Man United BR. E agora sim, falando mais sobre a partida, vamos falar sobre esse jogo que foi um resultado sensacional para o Manchester United. Eu acho que nem o mais positivo torcedor, mais otimista torcedor do Manchester United acreditava em um resultado tão bom nessa primeira partida, por estar jogando fora de casa, pelo Manchester United ser um time de altos e baixos. Tudo isso apontava para um jogo muito mais complicado do que realmente foi. Claro que existem contextos, existem motivos que fizeram com que esse jogo fosse mais fácil, pelo menos o resultado, né, fosse mais fácil do que realmente foi, mas o fato é que o Manchester United jogou muito bem na casa do adversário, lá em Bilbao, e leva agora uma vantagem significativa para o jogo da volta em Old Trafford. E eu acho que fica até um pouco mais impressionante quando eu falo que esse resultado ele foi construído em apenas 45 minutos. Isso mesmo, o Manchester United precisou de apenas um tempo para fazer o que quase nenhum time conseguiu fazer contra o Atlético jogando no San Mamés, né? O Atlético Bilbao é um time muito forte jogando em casa, não tinha sofrido mais de 2 gols jogando em casa, pouquíssimas derrotas durante toda a temporada lá em Bilbao, mas dessa vez o Manchester United foi lá e conseguiu então essa vitória excelente, esse resultado aí que deixa o Manchester United com um pé e meio na final da Liga Europa. É claro que tem um jogo da volta, é claro que a gente tem algumas desconfianças, mas a gente não pode negar. O resultado é muito, muito, muito bom e a gente tem que pensar nisso. Pensar que o resultado é bom, que o time jogou bem e que a gente pode sim estar nessa final de Liga Europa aí. Não vamos ser pessimistas nesse momento. E a escalação do Manchester United foi no mesmo esquema de sempre do Rubem Amorim, o 3-4-3 e com o Onana no gol. Os 3 zagueiros foram Lindelof, que foi aí uma surpresa, entre aspas, muita gente já esperava, eu era um dos que esperava que ele pudesse atuar nessa partida por conta dos desfalques que o time tem. Lindelof jogou na zaga junto com o Maguire e com o Leny Yoro. Na linha de 4 jogadores no meio de campo, a gente teve o Mazraoui jogando na ala direita, com o Ugarte e o Casemiro jogando um pouco ali de volante, né, um pouco mais recuados nesse meio de campo, e o Patrick Dorgu jogando na ala esquerda. Mais adiantados, sim, com poder mais de armação, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho e o centroavante, o camisa 9, Rasmus Højlund. E o jogo começou com o Manchester United já mostrando a que veio, porque logo de início da partida, Alejandro Garnacho já abre o placar, infelizmente estava em posição de impedimento, o gol acabou sendo anulado, mas já dava ali, né, uma expectativa do que poderia ser o jogo, inclusive nos grupos de WhatsApp, muita gente falando, lamentando, obviamente, o gol anulado, mas o pessoal falando, pô, é importante chegar assim, é importante mostrar para quem veio, dar um susto no torcedor do Bilbao, dar um susto no adversário, e de fato foi isso que aconteceu. O Manchester United conseguiu esse gol, não foi válido, é verdade, mas foi um gol que pode ter mexido um pouco com os ânimos ali da partida, mostrado para o Bilbao que o Manchester United veio com fome. E essa fome, pouco depois, se transformou em gol válido, porque o Carlos Henrique Casemiro, que esse cidadão gosta de jogo grande, é uma brincadeira.
Casemiro foi lá e mais uma vez mostrou por que é esse jogador, por que ele é multicampeão, por que de fato a gente paga tanto pau para essa carreira maravilhosa que o Casemiro tem, porque ele é um líder nato, ele é um cara muito decisivo, é um cara que quando tá na sua posição de defesa também, ele resolve defensivamente e mais uma vez fez uma excelente partida hoje e contribuiu com um gol que foi o gol que abriu o placar lá no San Mamés, Manchester United 1-0. E não demorou muito para o Manchester United ampliar o placar do jogo. Né? Logo depois, em uma jogada de um cruzamento na área, o Højlund ia fazer o gol, né? Tava se esticando para chegar na bola ali dentro da pequena área para fazer o gol. Ele acabou sendo puxado pelo defensor do Atlético Bilbao. O juiz em campo não deu a falta, mas foi chamado para rever e viu esse puxão do defensor do Atlético Bilbao no Rasmus Højlund, entendeu que foi pênalti, marcou o pênalti e por ser o último jogador, porque o Højlund já estava ali para fazer o gol dentro da pequena área e por ele não ter disputado a bola, ele apenas puxou o jogador, ele acabou sendo expulso, né? Porque a gente sabe que tem duas regras diferentes. Não é só ser o último jogador, você precisa não ter disputado a bola em caso de marcação de pênalti, né? Em caso de marcação de pênalti, se você, mesmo sendo o último jogador, mas tenha disputado a bola, você vai levar um cartão amarelo e não um vermelho, para não ter a tripla punição, como se fala na regra. Dessa vez não, ele deu um puxão, e isso é antijogo clássico, junta isso com o fato de ter sido o último homem e cartão vermelho direto para o defensor do Atlético Bilbao, deixando o time espanhol com um a menos ali com um pouco mais de 30 minutos do primeiro tempo, e o que de fato ajudou e muito nesse resultado do Manchester United. Isso que eu falei de contextos, né? Lá no início aqui do vídeo eu falei sobre contextos, e esse foi um contexto, obviamente, porque o Atlético Bilbao ficou com um a menos ainda no primeiro tempo. E por que eu falei que esse lance gerou muita polêmica? A primeira polêmica, obviamente, é o pênalti marcado no VAR, né? Porque para muitas pessoas não foi pênalti ou foi pouco pênalti, né? Como se existisse pouco pênalti ou muito pênalti. E também falaram também do início da jogada, né? Bom, lá no início da jogada, no início mesmo, ainda no meio de campo, o Ugarte rouba uma bola, que na minha opinião foi 100% na bola, de fato, que ele rouba, que ele faz a roubada de bola. Tem um choque depois, mas dá pra ver assim no frame nítido que ele pega na bola. Aí a jogada continua, depois o Garnacho acaba caindo, a bola pega no braço dele, o braço dele claramente apoiado no chão, braço de apoio. Então, mais uma vez, na minha opinião, o juiz acerta em dar sequência no lance. E depois sim, vem um cruzamento na área e o Højlund acaba sendo puxado. Mais uma vez, na minha opinião, a arbitragem, dessa vez no VAR, acertou em dar o pênalti. Por quê? Para mim, ele foi puxado. Na minha opinião, é um lance onde o Højlund tinha muita chance de fazer o gol, porque de fato ele estava dentro do gol praticamente, era só desviar a bola que ele ia marcar aquele gol. Ele conseguiu se desvencilhar da marcação muito fácil e ia receber a bola no ponto correto para fazer o gol, quando acaba sendo puxado e o tira completamente ali da chance de marcar o gol. E, como eu falei, se ele foi puxado em uma situação onde ele já ia fazendo o gol, a regra foi aplicada, cartão vermelho para o defensor do Atlético Bilbao. Então, na minha opinião, esse lance foi completamente correto, não tem por que ter polêmicas. Mas o Bruno Fernandes, que não tem nada a ver com a história, foi lá e mais uma vez cobrou um pênalti com perfeição e marcou 2-0 para o Manchester United. 2-0 no placar, um jogador a menos para o Atlético Bilbao. Com certeza o torcedor do Manchester United já ficou mais confiante, apesar de alguns terem ainda um medinho, né? Até porque o histórico não é muito bom. O histórico recente, então, né, no jogo passado contra o Lyon, quando ele estava com um a menos, foi a hora que eles começaram a dar susto na gente. Mas enfim, dessa vez o Atlético Bilbao ficou com um jogador a menos e isso desmontou o esquema do Atlético Bilbao, na minha opinião, né? Depois que ficou com a menos, de fato, o time que já não estava jogando muito bem, o Manchester United estava conseguindo ter um controle assim da partida, apesar de sofrer alguns sustos, mas depois ficou com um a menos, de fato, o Manchester United aí sim controlou totalmente o jogo e consegue fazer mais um gol. Uma jogada bem trabalhada, vindo lá da defesa, um ataque rápido, construído. O Ugarte dá um passe de letra primoroso para o Bruno Fernandes invadir a área e marcar o segundo gol dele, o terceiro do Manchester United, ainda no primeiro tempo. 3-0, um resultado muito confortável para o Manchester United nessa partida. E no segundo tempo mostrou isso, né? Mostrou que o resultado estava confortável, não ficava se lançando o tempo todo para o ataque, tentou ter um controle maior da posse de bola, segurando mais do que atacando, obviamente, para não deixar com que o Atlético Bilbao fizesse um gol e aí revivesse no confronto, né? Revivesse no jogo. Então, de fato, o segundo tempo foi um segundo tempo mais maduro, digamos assim.
É óbvio que, assim como muitos de vocês, eu também queria que fosse lá e continuasse massacrando, continuasse tentando fazer mais gols. É óbvio que isso faz muita diferença. Mas eu também entendo que nessa fase que o Manchester United está, de levar muitos gols, de sofrer viradas, né, de sofrer ataques do seu adversário com muita facilidade, quando a gente faz um jogo maduro como foi no segundo tempo, a gente também tem que fazer esse elogio ao time, né, que consegue agora ter um pouco mais de controle de bola, controle emocional, coisas que de fato fazem diferença para que o time de futebol consiga seus resultados. Bom, 3-0, jogo da volta agora em casa. Tudo isso, obviamente, deixa o torcedor do Manchester United muito ansioso para a próxima partida, para o que está por vir, deixa muito confiante, deixa alguns com alguma pulgazinha atrás da orelha aí, mas eu tenho certeza que a maior parte do sentimento do torcedor do Manchester United é confiança, é esperança, e muitos já estão olhando lá para a final, até porque a gente também teve a outra semifinal, o Tottenham venceu dentro de casa o Bodo Glimt, 3-1, né, jogando lá em Londres, e a gente já pode aí começar a vislumbrar talvez uma final entre times da Inglaterra, entre times do Big Six, então não vai ser uma decisão fácil, claro, todos chegando lá, né, tanto o Manchester United contra o Tottenham, mas tem aí essa perspectiva de futuro. Falando ainda sobre essa semifinal, o Manchester United, como eu disse, volta a jogar na próxima quinta-feira, o jogo vai ser no dia 8 de maio, em Old Trafford, às 16 horas, e olha, tenho certeza que o espetáculo, né, o ambiente Old Trafford vai estar muito vivo para essa partida, e a gente espera que a gente consiga mais uma vez mostrar um controle de bola, mostrar um controle emocional, mostrar que o time está numa ascensão aí do seu futebol. E aí, no meio dessa história aí tem Premier League. Mas eu não vou nem falar sobre jogo de Premier League não, porque, enfim, já estamos de férias no Campeonato Inglês, vamos focar totalmente na Europa League, porque é de lá que a gente pode ter aí pelo menos um fim de temporada mais feliz, né? Com alguns sorrisos para o torcedor do Manchester United, que essa temporada a gente sofreu demais, machucou, tá? Essa temporada foi complicada. E é isso, comente aí, deixa aí nos seus comentários o que você achou dessa partida do Manchester United hoje, quem você achou que foi o melhor jogador do Manchester United nessa partida, enfim, deixe seu comentário, deixe a sua opinião, fale já pensando também no próximo jogo, o que é que você acha que o Manchester United tem que fazer jogando em casa, agora com essa vantagem importante sobre o Atlético Bilbao. Comece a falar também de uma possível final, né, que eu sei que a gente já está vislumbrando, melhor dizendo, uma decisão de Europa League, que inclusive vai ser nesse estádio onde o Manchester United jogou hoje. Então, caso a gente confirme essa classificação, com certeza a gente vai chegar lá no San Mamés com essa boa lembrança do que foi essa partida de hoje contra o Atlético Bilbao. Enfim, deixe o seu comentário, porque isso ajuda e muito o nosso canal a crescer. Além disso, não se esquece, se inscreve no canal, dá uma conferida aí, confere lá se o botãozinho de inscrever-se, se ele não tiver azul, aliás, se ele tiver azul você clica, se ele não tiver é porque você já está inscrito. E aí você confirma no botãozinho ao lado se as notificações estão ativadas, para você sempre que sair alguma postagem aqui no nosso YouTube, seja vídeo, seja postagens também ali da comunidade, vocês sejam os primeiros a receberem e podem participar aqui junto com a gente. E eu vou ficando por aqui, deixando um abraço para todos vocês, torcedores do Manchester United, vocês que nos acompanham aqui, que ajudam a Man United BR a crescer mais e mais. Um abraço especial para você que é trabalhador, né, que é a engrenagem desse nosso Brasilzão aí, você que é trabalhador hoje, 1º de maio, Dia do Trabalho. Eu trabalhei no Dia do Trabalhador, né? Enfim, não tem nada a ver com a história. Mas um abraço para todos vocês que puderam também curtir esse feriadão aí, curtir em casa esse jogo do Manchester United. Eu tenho certeza que todo mundo ficou com um sentimento muito bom. E a gente se vê em breve aqui no nosso canal Man United BR. Abraço!